Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta noite por este culto, te louvamos, Pai, pois o Senhor foi que nos trouxe aqui, e tudo que está sendo feito aqui é porque o Teu Espírito Santo está nos levando a exaltar e bendizer o Teu nome. Louvamos por tudo quanto já aconteceu, de modo que o Senhor tenha recebido, Senhor, como aroma suave as Tuas narinas. Agora, meu Deus, queremos colocar em Tuas mãos a vida do Agner, que Tu possas dar graça, sabedoria, unção do Teu Espírito, para que ele possa, Senhor, transmitir para os nossos corações aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Guarda ele em Teu nome, abençoa toda a Tua igreja. Nós oramos assim, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Convido todos a abrirem sua Bíblia no livro de Mateus. Não, perdão, no livro de João. Evangelho de João, capítulo 3. João 3. Deus é bom. Todos abriram? João 3, no versículo 16, diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quero que toda a igreja leia junto comigo essa última frase. Mas para que fosse salvo por meio dele. Senhor Deus, Pai maravilhoso, exaltado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que nessa noite o Senhor fale conosco, através da minha vida, Deus, através da Tua palavra, ó Deus. Transmite, ó Deus, aos nossos corações aquilo que Tu espera de nós, Senhor. Eu já te agradeço, Senhor, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Amém. Podemos sentar. Eu estou aqui essa noite para falar aos meus irmãos sobre amor. Eu vim até aqui falar de um amor pouco compreendido. Um amor que é muito divulgado e pouco compreendido. Eu demorei bastante para entender esse amor. E nessa noite eu vim falar um pouco dele para os meus irmãos. O versículo que nós acabamos de ler é um versículo chave da Bíblia. Todo cristão conhece bem esse versículo e o tem guardado para cada momento de evangelismo. É difícil um grupo sair para evangelizar e esse versículo não ser citado. E neste dia foi o que o Senhor me trouxe a trazer para a igreja. Mas sobre o amor de Deus, eu quero falar sobre alguns pontos. E o primeiro ponto é sobre esse amor que a gente acabou de ler. Que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Efésios 2:3, Paulo fala na igreja de Éfeso, diz: anteriormente todos nós também vivíamos como eles. Ele está falando à igreja e está se referindo aos que não são igreja, aos que não são cristãos. Aí diz: todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. É esse amor que Deus tem por nós. Esse amor o qual nos amou quando nós merecíamos outra coisa. Nós merecíamos a ira de Deus e o seu castigo.
porque todo homem é pecador. Através de Adão todos pecaram, e como os Salmos diz, não uma vez, mas duas vezes, que todos pecaram e não há ninguém que faça o bem. Salmos 14, verso 1 e Salmos 53, verso 1 dizem a mesma coisa. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corrompem-se e cometem injustiças detestáveis. Por isso, não há ninguém que faça o bem. Paulo diz isso também à igreja de Roma. A igreja de Roma, Paulo diz essas coisas. No capítulo 3 do livro de Romanos, eles diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E faz uma relação do verso 10 ao 18, de diversos versículos da Bíblia, em que vários homens de Deus, inspirados por Deus, repetiram essa verdade, de que todo homem é pecador, e está condenado, e é merecedor da ira de Deus. Eu vou ler Romanos 3,10, que diz assim: como está escrito, nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esses versículos revelam a natureza do homem, a nossa condição de pecado, a nossa condição antes de Deus nos amar e entregar seu Filho. Nessa noite eu me pego pensando em como um amor tão grande possa ser deixado de lado, possa ser esquecido, possa não ser retribuído. Mas essa realidade que nós vemos explica. É através dessas coisas que nós entendemos porque nós rejeitamos esse amor de Deus. Mas diz o tolo em seu coração que não há Deus, então ele não se importa com o seu pecado. E aí a gente segue para o próximo ponto, que é as consequências do pecado. Romanos 6,12 diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Paulo está instruindo a igreja de Roma, a igreja que está em Roma, a buscar se libertar desse dominador da nossa natureza. Como todos somos pecadores, estamos sujeitos ao pecado e ao seu domínio sobre nossas vidas. Mas o conhecimento de Cristo é que nos liberta. O pecado, como dominador de nossas vidas, vai nos conduzir e nos levar para a perdição. E sem Deus, nunca conseguiremos nos libertar disso. Somente aquele que foi escolhido por Deus e chamado por Deus ouve a sua voz e a atende. A palavra de Deus é ministrada e semeada entre todos. E aqueles que ouvem a voz do Senhor e creem nela, esses serão salvos. E a graça de Deus é derramada sobre todos nós. E isso nos justifica, nos limpa, nos sara. E nós estamos livres do pecado e da lei. Mas essa liberdade
não nos dá legalidade a voltar a satisfazer os nossos desejos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos 10. Que aí a gente já viu o resultado do pecado. E vamos entrar um pouco agora na outra face. Romanos 10, 11. Romanos 10, 11 diz o seguinte: como diz a Escritura, o que nele confia jamais será envergonhado. Esse texto da Escritura está lá em Isaías 28. Isaías 28, 16, o Senhor fala através do profeta o seguinte: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Essa pedra que Isaías está se referindo é o Cristo. Esse Cristo que veio ser pagamento pelas nossas dívidas, Ele veio pagar o preço pelos nossos pecados, Ele veio entregar a sua vida, Ele veio manifestar o amor de Deus, porque desde antes Deus nos amou, e Ele entregou o seu Filho não porque precisávamos, e nós precisávamos muito. Nós nunca poderíamos pagar o preço que Cristo pagou. E como em diversos versículos eu já li aqui, já falei sobre a nossa natureza pecadora, nós nunca escolheríamos pagar esse preço. Por isso, só um ato de amor, um ato de pura misericórdia, poderia fazer isso pela humanidade. E então foi que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, para pagar uma dívida que nós não poderíamos pagar, para nos ensinar as verdades sobre o Pai, que só alguém que teve intimidade com o Pai, que se relacionou com Ele, poderia nos ensinar. O Senhor Deus nos entregou os 10 mandamentos, e um dia Cristo foi indagado por um dos mestres da lei, com a intenção de encontrarem uma blasfêmia, um erro. Ele disse qual o mais importante deles, porque todos são de extrema importância. E aí o Senhor de prontidão respondeu: amar a Deus de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E antes que o mestre da lei o indagasse novamente, ele já disse: e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Não há amor maior que o homem conheça do que o amor próprio. Desde antes de nascermos, nós já exercitamos o nosso amor por nós mesmos. Pois antes que fôssemos um embrião, antes que começássemos a nos construir, nós já lutamos para chegar ao óvulo das nossas mães. Existiam milhões de outras células que poderiam ter aquela oportunidade, mas apenas o melhor e o mais forte, e apenas um conseguiria chegar e gerar uma nova vida. E a nossa natureza é sempre de nos amar e fazer o nosso mundo girar em torno da nossa vida. Quando bebês, nós usamos as nossas forças, o nosso fôlego, para atrair a atenção dos nossos pais, para satisfazer as nossas necessidades. E se você já conheceu alguma criança manhosa, as suas manhas, os seus gostos, e a gente cresce, nós vamos crescendo,
E isso é afirmado cada vez mais. Os nossos pais nos estimulam a ser o primeiro, a ser o melhor e a sempre ser o destaque. E aí veio Cristo se pôr no nosso lugar e ser depois de nós. Enquanto nós estamos insistindo em ser os primeiros, em ser os senhores, o Deus Todo-Poderoso veio para o meio dos homens e dizer: eu serei o último e servirei a todos vocês. Aquele que tinha todo o poder em suas mãos se desfez de sua glória para servir aos homens e dizer-nos que é importante que amemos uns aos outros como a nós mesmos. Se nós vivêssemos nessa maneira, hoje, na nossa fase adulta, nossa conduta seria diferente. Se nós crescêssemos dessa forma. Mas há uma saída. Nós não estamos sem saída. Porque o amor de Deus que se manifestou naquela cruz, e aquele tempo que o Deus dos céus reservou dentro da eternidade para nos ensinar, gerou frutos. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E nós estamos aqui hoje, refletindo sobre isso. Ou seja, não há tempo perdido para viver o amor de Deus, para ser o amor de Deus. Deus não faz diferença entre nenhum de nós, mas através de Cristo Ele nos perdoa. Romanos 10 diz o seguinte, versículo 12 e 13: não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo diz aqui o que eu acabei de dizer: a porta para a salvação está aberta a todos. Todo aquele que ouvir a voz do Senhor e o buscar como Senhor para a sua vida, este será salvo. Essa é uma promessa de Deus para a vida de todo aquele que o invocar como Senhor da sua vida. É importante falar dessa palavra Senhor agora, porque há poucos momentos eu falei sobre outro senhorio, sobre o senhorio do pecado em nossas vidas. Quando éramos, como é que eu posso dizer, ignorantes a respeito dessas coisas, quando nós não conhecíamos esse amor, nós nos submetimos a toda vontade da nossa carne. E era um senhorio em nossas vidas. E éramos escravos do pecado. E fazíamos tudo quanto apraz a vontade do Senhor. Do Senhor não, perdão. Da nossa própria carne, do nosso próprio desejo. E aqui a palavra nos traz essa realidade de que aquele que buscar o Senhor como Senhor e como Salvador de sua vida, Ele como Salvador é você receber o pagamento pela dívida do pecado que você não poderia pagar. Isso pode até parecer fácil, mas é preciso ter humildade para aceitar o perdão de Deus. E ainda mais, é preciso ter coragem para se submeter à vontade dEle. Mas eu acredito perfeitamente que todo aquele que ouve a voz do Senhor, todo aquele que foi escolhido por Deus, esse perseverará até o fim. E por maior que sejam as dificuldades da vida cristã, que a vida cristã tem as suas dificuldades, o justo
seguirá o seu caminho firmemente. Em diversos momentos, ele pode até cair, ele pode até fracassar na caminhada, mas o desejo verdadeiro do coração de alguém que conheceu Jesus, que manifestou o seu amor naquela cruz, é de buscá-lo dia após dia. Você pode cair, você pode até fracassar, mas você não será um fracassado, você não será um derrotado. Você cairá 7 vezes, mas 8 vezes você se levantará, e você voltará ao caminho e buscará seguir a vontade do seu Senhor. É isso que essa palavra quer dizer aqui: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é aquele que invocar o nome do Salvador, mas aquele que invocar o nome do Senhor. Tenha Deus na sua vida como Senhor, e aí cada momento será um novo recomeço, um novo momento para voltar para o caminho dele. Romanos 5,8 diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Aquela ira que eu falei no começo, que nós éramos merecedores, o sangue de Jesus aplacou toda a ira de Deus sobre nossa vida. E todo aquele que se cobre com o sangue de Jesus, esse recebe a salvação através de Deus. Eu usei muito hoje o livro de Romanos. Essa mensagem foi construída sobre ele. E apesar de muitas coisas que aconteceram comigo e esse livro, confesso aos irmãos que eu tinha uma barreira muito grande de estudar esse livro, porque eu não conseguia aceitar a realidade da minha natureza. Eu ficava constrangido quando o Senhor falava que todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Eu só conseguia olhar para isso nesse livro. Eu ignorava que ele diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida. Eu só conseguia pensar: morte, 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 morte. Eu estou morto, eu sou um pecador. E o Senhor trabalhou isso. E hoje eu enxergo esse livro melhor. Eu consigo dar mais valor a quando ele diz que o dom gratuito, o que Deus dá de graça, é a vida. E nesta noite, que nós entremos pela palavra dessa forma, encarando de frente a nossa realidade de pecador e aceitando o amor de Deus que nos restaura e que nos leva para perto dele. Mais uma vez, Romanos, agora o capítulo 5, verso 1 e 2, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ser justificados pela fé. Aquele que invoca o nome do Senhor é aquele que crê no Senhor. E tendo nós crido no Senhor, aproveitemos agora e vivamos na paz que Deus nos dá, na paz que essa aliança nos traz. Todavia, a misericórdia de Deus foi abundante em nós, com seu amor tão grande que nos amou, que entregou o seu Filho para morrer por nós e pagar um preço que não poderíamos pagar. E receber do Senhor, o perdão pelos nossos pecados, ser saldado uma dívida que não seria possível a nenhum de nós, porque apenas um justo poderia pagar o preço do pecado.
E o único justo veio e se entregou e deu a sua vida em resgate de muitos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Esse texto aqui nos mostra a realidade de quem conhece o Senhor Jesus como dono de si, como senhorio, como servidor, como servo útil, aquele que busca agradar o seu Senhor, o qual o amou e entregou a sua vida por ele. Esse busca viver segundo o Espírito, segundo a lei do Espírito, a lei que gera vida. Procura abrir mão das suas próprias vontades, procura abrir mão de ser o primeiro, para colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é o primeiro passo para reconhecer o amor dele. O amor dele é gratuito e gera vida. E aquele que reconhece esse amor, que vive esse amor, ele prossegue em agradar o seu Senhor. Porque o bom servo, ele vai além do que ele precisa fazer. O bom servo, ele procura agradar o seu Senhor. Todos os servos devem cumprir as suas atividades, as suas funções. E aí, num regime de servidão, de serviço, tem vários servos. E cada um tem a sua função. Eu vou construir uma situação de servos que servem um Senhor em uma casa grande, tem diversos espaços e diversas atividades. O servo que é motorista, a função dele é levar o seu Senhor de um lado para outro. O servo que é cozinheiro é de preparar as refeições para o seu Senhor no horário certo. Aproveitando esse servo que é cozinheiro, ele sabe que todos os dias ele tem determinadas refeições a fazer e que existem diversos tipos de comida. E o bom servo, ele sabe qual é a comida que agrada o seu Senhor. E aí ele tem uma decisão a fazer. Eu tenho 2 ingredientes. Ambos sustentam as necessidades do meu Senhor. Ambos saciam a sua fome. Um ele gosta mais e outro ele gosta menos. O bom servo, ele discerne os desejos e as vontades e as preferências do seu Senhor. E aquilo que o seu Senhor prefere, isso ele oferece a ele. No reino de Deus, nós devemos fazer da mesma forma. Nós poderemos ser servos exemplares e cumprirmos todas as nossas obrigações. E naquele grande dia, quando o Senhor se manifestar a nós, nós vamos olhar para tudo aquilo que nós fizemos e dizer: que grande inútil eu fui, pois em nada mais eu alegrei o meu Senhor. Porque quando o Senhor vier e vier buscar a sua igreja, tudo aquilo que nós servimos diante de Deus será provado diante do Senhor. E as nossas obras, sejam elas de madeira, de prata, de ouro, estarão diante do Senhor. E conhecer o amor dEle e viver esse amor dEle plenamente
vai nos fazer nos alegrar mais ou menos sobre as nossas obras. Fazer o necessário é muito pouco. Eu não gosto. Eu não gosto de ser o excelente. O excelente não, o necessário. Eu busco nas minhas atividades ir um pouco além. Sendo humilde na minha limitação e não extrapolando as condições para que a minha atitude de agradar ao meu Senhor não seja um motivo de destruição para a minha vida, ou de orgulho, ou de nenhuma coisa vã. É importante nós estarmos conscientes e tranquilos sobre a nossa missão e o nosso chamado. Falando sobre servidão e falando sobre missão, todo cristão é um missionário. Eu já passei pelo pecado, pela salvação, pela justificação, e agora eu quero falar um pouco sobre missão. Todo aquele que ouve a voz do Senhor, invoca o seu santo nome e o recebe como Senhor de sua vida, ele tem uma missão que o próprio Senhor nos deixou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Todo mundo é todo mundo. Todos os lugares onde quer que você esteja, você tem que estar consciente de que você é um missionário do Senhor. E a sua missão é manifestar estas coisas, é manifestar esse amor de Deus. É ser em sua vida um servo bom e fiel e que agrada o Senhor. É mostrar aos outros que é importante Deus ser o primeiro em sua vida e considerar o outro mais importante que você, e amar o outro da mesma forma que você se ama. Eu vou ler agora mais 2 versículos, que aí nós vamos seguindo sobre a consciência do cristão. Romanos 8:38, Paulo diz o seguinte: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é a plenitude do conhecimento do amor de Deus. Aquele que entende o amor de Deus, que recebe o amor de Deus, que aceita o amor de Deus, que vive o amor de Deus, que tem a convicção de que é amado por Deus, esse tem o seu coração tranquilo e pleno nestas coisas. Que independente de qualquer coisa, seja a abundância da vida, ou a escassez que assola, e o medo da morte, seja qualquer coisa, seja a tranquilidade do presente ou a incerteza do futuro, seja o poder do homem, ou a nossa fraqueza perante a saúde e a doença, nada disso desfaz o amor de Deus por quanto nos amou. Aquele que crê nessas coisas, esse viverá a paz que só Deus pode dar, e esse seguirá o seu caminho até que o Senhor volte. Para encerrar essa mensagem, eu reservei alguns versículos que o Senhor nos falou e o apóstolo João escreveu no capítulo 15, do verso 9 em diante. Eu peço que toda igreja abra sua Bíblia em João 15,
verso 9, para que nós pudéssemos ler juntos essas palavras do nosso Mestre e do nosso Senhor, do Filho de Deus, que por amor se entregou por nós, que por amor morreu uma morte de cruz, que por amor se humilhou e fez aquilo que não podíamos fazer, que abriu as portas da salvação para a humanidade. Só um amor puro poderia fazer essas coisas. João 15:9 diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. O verso 13 resume tudo o que eu disse aqui nesta noite. Eu quero encerrar essa mensagem orando a Deus, e peço que todos fiquem de pé para nós lermos esse versículo todos juntos, em alta voz, e fazer uma oração ao Senhor. Marcon, está na tela o versículo? Então vamos tentar ler todos juntos. Ninguém tem amor maior do que aquele que deu a sua vida pelos seus amigos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, exaltado e engrandecido seja o teu nome, ó Senhor. Ó Deus amado, graças eu te dou, Senhor, pelo teu amor. Esse amor tão grande, ó Senhor, o qual nos amou, que deu o seu Filho, ó Deus, como pagamento pelos nossos pecados, ó Deus, como pagamento por uma dívida que não podemos pagar. Deus amado, nesta noite, ó Senhor, gera em nossos corações, Senhor, frutos genuínos desse amor que está disposto a dar a vida pelo seu irmão, Senhor. Deus amado, não nos deixe, Senhor, em momento nenhum esquecer o que tu fizeste por nós, Senhor. Sê tu, ó Deus, Senhor em nossas vidas. Nos revela a tua bondade, para que sejamos servos justos, fiéis e agradáveis a ti. Assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.